Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Quero te enviar um grande abraço nesse momento. Estamos hoje iniciando uma nova série. Vamos passar um período pesquisando, refletindo, buscando, encontrando Jesus em toda a sua natureza, a forma como ele se revela, a forma como ele nos alcança, como ele nos busca, como ele nos encontra. E para iniciar essa nova série, eu pensei no texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4, depois o versículo 14, que nos diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Versículo 14: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João abre as cortinas do seu evangelho com a impressionante descrição de Jesus Cristo como a palavra. Em grego, ele usa a palavra logos. Tanto gregos como judeus do primeiro século reconheceriam de imediato o significado profundo desse título. Aqueles se recordariam das forças seminais que sustentam o universo, e estes se lembrariam de que Deus criou o mundo por sua palavra, como diz Gênesis 1, do 3 ao 28. No tempo de Jesus, a palavra de Deus tinha atributos pessoais com poder de criação. Para os judeus, a palavra de Deus personificava a sabedoria divina. Por meio da sabedoria, Deus se estendeu no cosmos e criou o mundo. No relato de João, Jesus compartilha da mesma essência que Deus. O Filho já existia antes mesmo que o tempo fosse estabelecido e foi o agente de toda a criação. João fundamenta a divindade de Jesus no conceito judaico de sabedoria. A sabedoria divina, que existia com Deus antes do princípio, agora pode ser conhecida em Jesus Cristo. No versículo que talvez seja o mais extraordinário redigido por um apóstolo, João afirma que esse Logos, a sabedoria, se tornou carne e viveu entre nós como ser humano, como a gente vai daqui a pouquinho falar do versículo 14. Aquilo que Deus é, o Logos é Jesus Cristo. Uma belíssima descrição desse início, desse capítulo 1 de João, quando vai falar de Jesus como Logos, a palavra, e que estava com Deus e que é Deus e que vimos a sua glória, porque agora ele está entre nós. Amém? Dê um glória a Deus onde quer que você esteja. E aqui na Bíblia do pastor Rousseau Shedd, ele vai dizer que no princípio, ainda se referindo a esses 4 primeiros versículos de João 1, quando ele vai falar que antes da criação, o verbo Logos não denota o Logos de Platão, que significava a ideia universal e absoluta, nem de Filon, que identificava o Logos com a sabedoria de Deus. Logos para João é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Logos servia o termo de ponte entre o mundo grego e judaico. Sendo Deus, o Logos é a perfeita expressão de Deus. A revelação no Antigo Testamento era perfeita, mas incompleta. No Novo Testamento é perfeita e completa. Aqui lembrando ainda de Hebreus 1,
1 e 2, que nos diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então temos aqui o início do livro de Hebreus, uma descrição perfeita do Filho de Deus, que antigamente Deus falava através dos profetas, mas agora ele nos fala através do Filho. Quero ainda falar sobre o versículo 14, quando ele vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Nós sabemos que Jesus não era só a palavra, ele se tornou pessoa. E como pessoa, ele habitou, ele passou por experiências próximas e iguais às nossas. Jesus também viveu as nossas dores, ele também sofreu as nossas agonias, os nossos sofrimentos, como também passou por momentos de alegria, de festa e também muitos momentos de pesares. Então nós estamos aqui com esse versículo 14 que vai se definindo como o Verbo que agora se faz carne e habita entre nós. O Deus amigo e presente no mundo com a humanidade. É um ponto fundamental no cristianismo. Lembre-se de que os deuses inventados pelas mitologias pagãs não se achegavam aos humanos, a não ser para explorá-los e humilhá-los. Para os pagãos, a divindade não podia ser amiga. Se fosse, não seria considerado uma divindade. O Deus judaico-cristão é amigo, é próximo, pois essa é a sua característica fundamental. Ele veio morar ao nosso lado para sentir o nosso drama, nossas dores, nossas confusões. O Verbo, a palavra, encarnado, possuía os mesmos sentimentos humanos. Ele demonstrou sentir agonia, fome, sono, compaixão, indignação, angústia, choro, cansaço, sede, rejeição e experimentou a morte. Quando você se deparar com qualquer um desses sentimentos ou outros semelhantes, lembre-se de que Jesus, o Senhor da vida, também os vivenciou. E o texto ainda vai dizer que ele habitou entre nós. Literalmente, armou sua tenda entre nós. Tem um texto maravilhoso que vai dizer que ele habitou, que ele tabernaculou conosco. Veio habitar entre nós, ele fez parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. E dessa maneira ele pôde sentir e viver tudo que temos sentido e tudo que temos vivido. Eu já caminho aqui para o final do áudio desse dia, convidando você a permanecer e a desvendarmos tantos mistérios, tantas revelações ainda sobre Jesus que nós precisamos trazer para a nossa vida e nos animar, sabendo que ele passou por tudo que passamos, que ele é capaz de se compadecer e também de nos ajudar, nos abençoar e nos socorrer em nossas dificuldades e necessidades diárias. Que Deus nos abençoe e que as reflexões sobre o Cristo, Jesus de Nazaré, venham para nós como um bálsamo, como uma boa notícia, como uma fragrância, como um bom vento que alivia nosso calor, que alivia nossa sede e que vai trazendo água e luz e vida e direção para o nosso dia a dia. Ele se define como aquele que tem vida e vida abundante para todos nós. Que a vida do Cristo esteja em nós para sempre. Amém. Um grande abraço da pastora Betinha.